O ministro Gilmar Mendes afirmou que o presidente Jair Bolsonaro esquece uma parte da decisão do Supremo Tribunal Federal quando criticou o Ministério da Saúde e disse que as Forças Armadas estão se associando a um genocídio. Gilmar declarou que estava tentando apontar problemas na interpretação feita pelo governo sobre a decisão tomada em abril pelo STF. Vamos assistir esse trecho. Foi nesse contexto, então, que eu disse que se o intuito, e coloquei na condicional, se o intuito é neutralizar o Ministério da Saúde para responsabilizar o Supremo por aquela decisão, que foi o que o presidente sempre fala a respeito do fortalecimento dos estados, o Supremo, na verdade, não disse que os estados são responsáveis pela saúde. O Supremo disse apenas que isso era uma competência compartilhada, como está no texto constitucional, não é? Mas o presidente esquece essa parte e diz sempre que a responsabilidade seria do Supremo e a responsabilidade seria dos estados. Então eu disse, se de fato se quer mostrar isso do ponto de vista político, isto é um problema. E isto acaba sendo um ônus para as Forças Armadas. Gilmar Mendes divulgou uma nota sobre as declarações do final de semana. No texto, o ministro reafirmou o respeito às Forças Armadas brasileiras. Disse que, em manifestação recente, destacou que as Forças Armadas estão, ainda que involuntariamente, sendo chamadas a cumprir missão avessa ao seu importante papel enquanto instituição permanente de Estado. E finalizou dizendo que não atingiu a honra do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Como é bom ver o Gilmar Mendes, coonestando aquela verdade traduzida numa frase muito repetida aí por todo mundo que tem bom senso. Quem tem, tem medo. Quem tem, tem medo. É ótimo ver o Gilmar Mendes descendo do altar em que ele se coloca e tratando aí com todo cuidado uma instituição com a qual não se brinca, não porque ela inspira temor, mas porque ela é séria, que é a instituição das Forças Armadas. Ele quis bancar o juiz dos juízes e cruzou a fronteira que ele sabe que não devia ter cruzado. Quando você tem de explicar uma declaração, você errou. Você errou. Ou a menos que você queira passar um recado subliminar, etc. No caso, ele esqueceu que não é possível, nem mesmo ao Gilmar Mendes, divulgar uma decisão monocrática. Foi disso que se tratou. Quando um ministro que é de um tribunal que instituiu essa coisa lastimável chamada decisão monocrática, ou voto monocrático, cada palavra dele, cada frase é um voto. E ele decidiu o seguinte nesta declaração, que não é declaração infeliz, é crime. Ele decidiu que o Exército é cúmplice de um genocídio praticado pelo presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro está respeitando os limites impostos pelo próprio STF. É aí que está a razão, uma das razões para a irritação justificadíssima do Exército. Vamos lá, repetindo. O ministro Gilmar Mendes é um ministro medíocre, mas até os medíocres, eu fiz... mal aparecia na sala de aula porque eu estava ocupado com manifestações, mas eu aprendi que genocídio é o extermínio, que é um crime que consiste no extermínio de um povo, de uma comunidade, de uma raça, total ou parcial. Até agora, ao que se sabe, não há uma ideologia. O vírus chinês não tem uma ideologia, até porque a China é essa salada, né? É um país que se diz socialista e é o capitalismo mais selvagem da história. Então ele sabia o que dizia. Quando ele fala cúmplice de genocídio e não diz qual é o autor do genocídio, ele está bancando o espertalhão que sempre foi. Só que ele foi além. Disse que os incompetentes do Exército estavam aparelhando o Ministério da Saúde para permitir que o presidente Bolsonaro se eximisse de qualquer tipo de culpa, dizendo que ele não pode fazer nada, já que o Supremo proibiu. Pois foi isso mesmo.
O Supremo vem com essa conversa de que é o compartilhamento das decisões. Todas as decisões do presidente Bolsonaro foram anuladas pelos governadores, com o aval do Judiciário, que seguia a orientação do Supremo. Então, ele sabia que ele estava dizendo uma mentira, ele quis envolver o Exército e quebrou a cara. Banco Valente agora, dá aquelas declarações de bravo, ele é bravo à distância, né? Como eu disse ontem, a coragem física ali falta ao ministro Gilmar e a tantos outros deles. Isso aí a gente tem ou não tem coragem física. Quando não tem jeito. Fica bancando Valente à distância. E nem a distância está conseguindo ser valente. E para completar o crime, ele que acha que militar tem que ficar no quartel, treinando tiro ao alvo e ponto final. Vai ver, ele é contra também a presença de tropas do Exército na construção de estradas, né? Porque não pode, soldado nunca fez isso e tal. Pois o Gilmar fez essa declaração num evento promovido pela faculdade que o tem como um dos sócios, o que é um crime também. É um crime, porque um juiz do Supremo não deveria ser empresário. E ele e ganha muito dinheiro com isso, com essa faculdade em Brasília. Pois bem, eles quase assassinaram, moralmente pelo menos, o então ministro Weintraub, quando ele disse que precisava começar a prender gente do Supremo e tal. Foi uma opinião infeliz. E o Gilmar agora quer apresentar como opinião infeliz o que é um crime capitulado no Código Penal Militar, no artigo 219, que diz lá que você não pode ofender, insultar as Forças Armadas utilizando um fato sabidamente inverídico. Foi o que ele cometeu. Então agora ele quis ajudar o Exército. Ele quis se mostrar acima do Exército. E não está acima de ninguém. Ele é apenas um juiz do Supremo, servidor público, mau servidor público, e que agora pegou pela proa um contravapor que vai ensinar a ele que ministro do Supremo pode muito, mas não pode tudo. Não pode, por exemplo, afrontar uma instituição respeitada e que se limita a fazer os trabalhos que lhe são delegados com eficiência, tem lutado bastante aí contra a pandemia e foi irresponsavelmente acusada de cúmplice de um genocídio. Se eu fosse o Gilmar Mendes, eu optava pelo isolamento total e calava a boca por um tempo para ver se os militares esquecem essa. Zé, só complementando ainda nessa live, o Gilmar Mendes também disse que o debate sobre a responsabilidade das Forças Armadas na crise sanitária está posto e que é necessário evitar que a instituição caia nos triques que são naturais da política. Convidou os militares também a fazer uma reflexão sobre o papel deles nessa crise. Diga, Zé. Pois é, isso foi uma repercussão muito grande na caserna e também no mundo político, viu? Por isso mesmo, houve o pedido de mais um impeachment do ministro Gilmar Mendes. Já são mais de 45 pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso aí já é uma reação política. Mas o que o ministro Gilmar Mendes fez contra as Forças Armadas foi uma acusação de um crime muito grave. O genocídio é considerado e reconhecido internacionalmente como um crime imprescritível, né? Ele não prescreve nunca e também impossível de perdão, graça ou qualquer tipo de redução de pena, né? De tão grave que é o genocídio. Não há como mudar as palavras têm significado. Nesse caso, genocídio, o prefixo é grego, genos, que significa tribo, grupo, né? E cid, que é um sufixo latim, que significa matar. Ou seja, matar deliberadamente grupos por raça, por etnia, por religião. É isso que é um genocídio. E ele acusou as Forças Armadas exatamente disso. O
O discurso do ministro Gilmar Mendes é impróprio como um integrante da mais alta corte do país, né? Se posicionou como um deputado lá de 5ª categoria que usa chavões, palavras pré-estabelecidas para atacar um presidente da República ou um grupo político, né? Essas palavras chavões, foi isso que fez o ministro do Supremo. Por outro lado, ele usou uma instituição que não tomou conta do Ministério da Saúde. Isso é real. O ministro interino da Saúde, o general Pazuello, está lá indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Não é um representante oficial das Forças Armadas, ou do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica. Os três, mas o ministro da Defesa, mais o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, reagiram forte e dentro da lei. Pediram para citar o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, e fazer com que ele responda ou se retrate sobre as acusações feitas contra a instituição Forças Armadas. Nessa nota ele disse que não citou Marinha, Aeronáutica, mas não precisava. Revela um preconceito muito forte contra militares. Os militares são preparados, eles não estão perdidos de armas nas mãos, como diz a poesia do Vandré, isso é uma força de expressão poética, né? Eles são preparados. Um general, para chegar a essa situação, ele estuda e muito, rala muito nos quartéis e estuda muito. Rala muito banco de estudo também. Então, não é fácil, são só 17 generais do país. Agora, eu devo dizer aqui que isso acabou provocando um debate que não é unanimidade entre os integrantes das Forças Armadas, é sobre participação no governo. Tanto que há, sim, uma pressão para que o ministro Pazuello saia da ativa e passe para a reserva, né? Há essa pressão. Porque alguns dizem, olha aí, tá vendo? A gente não quer um alinhamento com o governo ao ponto de que a população confunda que nós, os militares, é que estamos mandando no país. Isso não é verdade. Nós temos um governo civil eleito pelo voto direto, foi eleito em segundo turno, com os votos diretos, que tem apoio